As Formas da Beleza, por Remo Bodei. Tradução de Antônio Angonese. Editora Eduschi, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-los. Se é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar-me comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Deem uma olhada lá na lista. Os links todos estão no descritivo. E também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. Há diversas assinaturas e possibilidades, a começar por R$ 1,99 ao mês. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento ou alterá-la. Então, caso você goste e concorde com o que aqui é feito, me auxilie a que financeiramente este projeto continue sendo possível e viável, que ele tenha continuidade e perenidade aqui na plataforma. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Estamos no último capítulo. O capítulo 4. A Sombra do Belo. O ornamento da beleza é a suspeita, este corvo que voa pelos ares, mais doce do que os céus. Shakespeare. Soneto 70. Do belo para o feio. A definição do conceito de belo implica necessariamente a definição de seu oposto complementar, o feio. De fato, já a partir das primeiras formulações, o belo contém em si mesmo, como ambiguidade essencial, a imagem do seu duplo. Na verdade, guarda algo de espantoso, um lado obscuro e indelével, que a beleza baseada na harmonia e na simetria procurou muitas vezes ocultar, sobretudo nas suas versões neoclássicas. Estas, de fato, atribuíam aos gregos, além de uma nobre simplicidade, também uma imensa serenidade. Logo cedo, porém, no seu interior são detectados elementos perturbadores, o aspecto horripilante do trágico, o feio impassível do cômico, o desmedido do sublime, na remoção dos quais, e disso somos culpados, corremos o risco de tirar o poder da própria beleza. Portanto, toda a peripécia da estética, ou melhor dizendo, da metafísica do belo, pode ser interpretada também como uma variação das relações e das distâncias recíprocas entre o próprio belo e o seu oposto, o feio. Ou seja, começa-se de uma posição de máximo afastamento e de separação entre o belo e o feio, e passando sucessivamente por uma fase de ausência de qualquer discriminação entre os dois, chega-se, em última instância, a considerar o feio até superior ao belo oficial. Tentando reconstruir uma morfologia do feio dentro de um espaço que seja ao mesmo tempo teórico e histórico, é possível apontar as suas metamorfoses e sugerir a hipótese de que exista um ciclo conceitual de longa duração, cujo término talvez acabamos de ver recentemente. Por isso, serão mostradas sucessivamente tanto as tipologias como também as posições exemplares e as respectivas lógicas, através das quais o feio veio se articulando no decorrer de sua longa história. Na convicção de que os conceitos de belo e de arte nem sempre coincidiram e que na base das lógicas do feio se encontra o conflito, latente ou conclamado, entre a ordem simbólica e a ameaça da ordem, proponho, de um ponto de vista rigorosamente formal, a divisão da história do feio em 7 épocas. Na primeira época, o feio é identificado como desordem, assumindo também as conotações do erro e do mal. Representa a negação específica de todos os valores contidos na tríade do verdadeiro, do bom e do belo, enquanto manifestação sensível de uma alma inadequada para sua destinação superior, e, portanto, falsa, malvada, mesquinha ou ridícula. O caos, então, é cuidadosamente separado da ordem, e o seu apelo insidioso é afastado com um banimento do feio, exorcizado, ao mesmo tempo, com a declaração solene de que o feio não tem nenhuma existência positiva. É esta posição que, no decorrer do tempo, obteve a maior duração e consistência. No pensamento de Platão, o feio representa a ausência absoluta do belo, o seu decalque negativo, isto é, da eternidade que brilha em formas sensíveis e que, embora em nível diferente, se insere ao lado do verdadeiro, na constelação do bem. Posto que o belo coincide com o ser, o feio é mera carência.
não ser vazio, que só pode ser pensado justamente por oposição. De fato, se o divino é constituído pelo que é belo, sábio e bom, o feio, por oposição, é tudo aquilo que é contrário às referidas qualidades. Encontramos de novo esta concepção em Plotino, quando afirma que o belo é a plenitude do ser e o feio é constituído pela ausência de tal plenitude. Abre aspas. A beleza é uma realidade verdadeira e a feiura é uma natureza diferente desta realidade. Fecha aspas. Naquela passagem que mais tarde Ficino chamaria de locus classicus de natura et origine deformationis, locus classicus de natura et origine deformationis, Plotino descreve em seguida a alma que, agitando-se e rebelando-se, recebe a feição da feiura. Ao contrário dos platônicos e dos neoplatônicos, o cristianismo não configura o encontro com o divino somente como uma elevação em direção ao belo e ao bem por parte do ser humano, que, ao contrário, segundo Plotino, despoja-se na medida do possível da própria natureza sem a ajuda da divindade, mas também como uma descida do divino no humano. Tal humilhação e esvaziamento da autoridade, que para a lei judaica e para a sensibilidade pagã podem parecer um processo em direção ao feio e, do ponto de vista moral, ao reprovável, para o cristão, no entanto, constituem a garantia de que Deus assiste a cada um na travessia deste vale de lágrimas. Diante da feiura intencional de certos crucifixos medievais ou das figuras monstruosas colocadas nas calhas de igrejas românicas e góticas, o Cristo, por fim, começou a ser representado em formas mais graciosas, adquirindo um semblante atraente, especialmente por obra de São Francisco na figura do menino Jesus no presépio, que desde então, nas artes plásticas, ficaria associado, com frequência cada vez maior, com a graça da Madonna, Nossa Senhora, ou representado com um semblante majestoso na forma de Todo-Poderoso ou Pantocrator, a começar dos bizantinos até Cimabue e mais além. Seja como for, o cristianismo ocidental, depois do Segundo Concílio de Nicéia, de 787, passaria a defender o culto de todas as imagens da divindade e da santidade contra as tendências iconoclastas, favorecendo desse modo um peculiar desenvolvimento das artes figurativas na Europa Ocidental. Tal confirmação da liceidade das imagens contrasta de modo particular com o caminho imposto pelo Islã, porém de modo limitado aos edifícios públicos. A respeito da decoração abstrata, geométrica do arabesco ou do Taurik, não sei como se pronuncia, enfim, e da alternância na arquitetura de faixas de pedra de várias cores. A recusa da proibição das imagens por parte do cristianismo implica, entre outras coisas, que o elemento sensível e figurativo possa, na verdade, servir à fantasia como ponte acessível de passagem da percepção deste mundo para o outro mundo imaginado e desejado. Em uma terceira fase, o feio aparece como um ingrediente do belo, uma espécie de sal que visa eliminar uma sua eventual insipidez e aumentar a sua intensidade expressiva. Neste sentido, o feio pode proporcionar um certo prazer, porque não é usado de forma isolada, mas só enquanto entremeado com o belo, que acaba por assumi-lo. Semelhante posição foi sustentada por Lessing no seu ensaio Laocoonte, em 1766. Uma obra que deu início ao primeiro exame temático do feio como categoria estética específica. Neste sentido, o feio é declarado admissível somente na poesia, onde ainda vigora a sucessão das partes e onde, por conseguinte, o feio pode se diluir mais facilmente no decorrer do tempo, perdendo seu caráter repugnante. A sua diluição, no entanto, resulta impraticável nas artes figurativas, que pressupõem necessariamente a copresença visível das partes no espaço. De fato, com relação ao olhar do espectador, a feiura mantém o conjunto unitário de suas formas, que aparecem não dissolvidas e nem esquecidas, aderindo, portanto, de modo indelével e insuportável ao quadro ou à estátua. Por isso, a pintura e a escultura, entendidas como belas artes e não como habilidades de imitação do visível, devem abster-se do feio. Também perde valor o princípio de traduzibilidade entre poesia e artes visuais, expresso no ditado de Horácio, Ut pictura poesis,
começando ao mesmo tempo a se revelar as primeiras rachaduras na antiga muralha levantada para resistir à pressão do feio. A essa altura, é reconhecido ao feio um certo direito, embora limitado, à existência. Tal fato, entre outras coisas, é um sinal de que está nascendo uma tímida confiança de que o elemento caótico e negativo, incluindo o falso e o mal moral, em geral, pode ser metabolizado através de um progresso ao longo do eixo do tempo, perdendo parte da sua natureza ameaçadora. A obra mais inovadora deste período, sobre o estudo da poesia grega, foi escrita por Friedrich Schlegel em 1795. Neste ensaio, o feio é considerado típico da arte moderna. De fato, enquanto na antiga Grécia a beleza alcançava com espontaneidade a sua perfeição, crescendo inculta como uma planta selvagem, a arte moderna, em particular a poesia, não tem, abre aspas, ainda alcançado a meta para a qual está se dirigindo, e nem o seu processo persegue uma meta definida. Assim também o desenvolvimento da sua cultura não revela uma orientação determinada, de tal forma que o conjunto da sua história não tem leis e nem coerência interna, e é precisamente por isso que também o seu conjunto não tem unidade. Fecha aspas. Certamente a arte moderna é rica de obras admiráveis e fascinantes, mas elas não satisfazem de maneira duradoura, posto que perderam qualquer relação com a forma fechada e o acabamento cuidadoso dos antigos. Por isso acontece que, abre aspas, elas com frequência atraem o espírito somente para em seguida agredi-lo de uma maneira ainda mais dolorosa, fecha aspas, espetando nele uma espécie de aguilhão cortante, por exigirem para sua compreensão um esforço maior do que o prazer que conseguem dar. De fato, o prazer perfeito, isento de inquietação e capaz de acalmar o ardor de cada desejo, a essa altura já se tornou inalcançável. No nosso tempo, afirma Schlegel, faltam, abre aspas, harmonia e perfeição, juntamente com a paz e a satisfação que elas trazem consigo. Isto é, faltam uma beleza completa, inteira e imutável, uma Juno que não se acabe tornando nuvem no mesmo instante do abraço mais ardente. Fecha aspas. A arte moderna se conecta propriamente com o feio, embora para superá-lo, na medida em que se prende a um aspecto interessante ou a, abre aspas, algum objeto individual e original que contenha uma maior quantidade de conteúdo intelectual ou de energia estética. Fecha aspas. Neste sentido, seu modelo insuperável é Shakespeare. Abre aspas. Como acontece na natureza, Shakespeare também produz o belo e o feio sem separá-los e com a mesma riqueza exuberante. Nenhum dos seus dramas é totalmente belo, e nunca a beleza é o critério que determina a estrutura do conjunto. Como na natureza, só raramente cada beleza particular está livre de escórias impuras. Cada beleza nada mais é do que o meio para conseguir uma outra finalidade e serve para um interesse característico ou filosófico. Shakespeare descarna os seus objetos e escava com o bisturi de cirurgião na putrescência repelente dos cadáveres morais. Fecha aspas. Entretanto, esta condição de mal-estar e de insatisfação, bem como deste processo infinito de dilaceração, surgem também as chances da era moderna, cujos recursos estéticos são constituídos precisamente pelo feio, pelo caos e pelo amorfo. Abre aspas. Jamais o belo enquanto tal, é tão distante de ser considerado o princípio dominante da poesia moderna, considerando que muitas das obras modernas mais brilhantes são ostensivamente representações do feio, a tal ponto que é preciso admitir, mesmo a contragosto, que existe uma representação da imensa riqueza do real na sua máxima desordem, bem como do desespero causado pelo excesso e pelo conflito das energias, para o qual é necessária uma força criadora igual e por vezes até maior de sabedoria artística do que para a representação daquela riqueza e daquelas energias em perfeita harmonia. Na verdade, as obras modernas mais famosas parecem se distinguir a respeito deste gênero mais pelo nível do que pela natureza, e embora se possa descobrir um leve presságio de beleza definida, consegue-se aurir delas um desejo insatisfeito, em lugar de um gozo tranquilo e pacato. Aliás,
Não é raro que o artista consiga afastar-se tanto do belo quanto mais o deseja apaixonadamente. Na realidade, são tão confusos os confins entre a ciência e a arte e entre o verdadeiro e o belo, que inclusive a convicção da sua eterna imutabilidade se tornou instável por toda parte. Assim, a filosofia poetiza e a poesia especula em abstrato. A história é tratada como literatura e a literatura como história. Fecha aspas. A anarquia e a inquietação, indicando a ausência de uma base de sustentação, isto é, um ubi consistem, aparecem como características da arte e da sociedade moderna, que rejeitam toda forma de harmonia e satisfação estáticas, interessadas principalmente em uma busca contínua e insaciável de novidades picantes e de excitações passageiras, a ponto de deixar atordoado o espírito dos indivíduos, sem contudo satisfazê-lo. Abre aspas. Qualquer prazer não faz outra coisa senão tornar os desejos ainda mais violentos, pois toda forma de satisfação só serve para agigantar as expectativas do prazer, fazendo com que a esperança de finalmente satisfazê-lo se torne cada vez mais remota. Assim, o novo se torna velho, o que é raro se torna comum, e os estímulos do gracioso e do excitante perdem a sua força íntima. Fecha aspas. No distanciamento entre o gosto de poucos e o gosto do grande público, como também no abre aspas, contraste estridente entre a arte de grande elevação e a arte de baixo nível, fecha aspas, onde todo critério estético corre o risco de naufragar, a única esperança, na opinião de Schlegel, consiste na explosão de uma revolução do gosto. Abre aspas. Não é raro que uma necessidade urgente chegue a gerar o seu objeto, ou que do desespero possa nascer uma nova paz e a anarquia gere uma revolução benéfica. Por isso, pergunto-me se a anarquia estética da nossa época não poderia gerar a esperança de uma catástrofe feliz desse tipo. Fecha aspas. Neste sentido de mero ingrediente, o feio se torna na poesia um fator de negação diametralmente oposta ao belo, isto é, um fator estético maléfico, contra o qual nos propomos desenvolver um código criminal completo, visando a identificar as suas várias manifestações, a fim de podermos persegui-las de forma legal. O belo, portanto, coincide com a procura móvel do feio e com a sua captura. Abre aspas. Uma legislação estética completa seria o primeiro instrumento da revolução estética. Tal legislação teria a função de guiar a energia cega, como também estabelecer um equilíbrio entre os elementos em conflito, dar harmonia a tudo aquilo que não tem lei e construir um fundamento sólido para a cultura estética, dando-lhe uma direção certa e um tom conforme à lei do belo. Fecha aspas. De agora em diante, portanto, as categorias da estética clássica, por contraste, começam a voltar de forma inversa, anticlássica, isto é, como diferenciais com relação à arte antiga, em lugar de descobrir nelas elementos perturbadores ou dionisíacos. Além disso, podemos ousar propor a hipótese de que, uma vez efetuada a redução da distância da precaução com relação ao feio na expectativa do desaparecimento total de qualquer prevenção, seja necessário acentuar o patos com relação às mudanças revolucionárias em curso, conectando a concepção de novas ordens com o conceito de caos regenerador. Com Hölderlin, a rejeição de toda ordem estética, assim como de toda tradição e de toda conciliação simplesmente harmônica, é dura e explícita. O orgânico brota do aórgico, ou seja, a ordem do caos, para retornar ao mesmo como criador de ordens futuras. Somente uma arte que saiba dar explicação do enorme acervo de divisões e de dor que perpassam a realidade e que considere a conciliação exclusivamente como limite extremo da dilaceração, pode iniciar agora esporadicamente, a partir de Hölderlin e depois dele, a ser considerada digna deste nome. A dissolução da trindade dos valores supremos procede no mundo moderno em todas as frentes. De modo paralelo às modificações sofridas pelo belo e pelo feio, as formas binárias da verdade lógica, o verdadeiro e o falso, e da verdade moral, o bem e o mal, se articulam em estruturas de complexidade ainda maior.
Por isso, a dialética reconhece a positividade do negativo como mola dos processos que se desenvolvem no pensamento e na realidade, considerados indivisíveis. Uma ciência jovem, a economia política, aperfeiçoa a teoria mandeviliana da equação entre vícios privados e virtudes públicas, mostrando a natureza socialmente benéfica do egoísmo e de outras paixões. Goethe esboça no Fausto a poderosa figura de Mefistófeles, símbolo de uma força que, apesar de querer o mal, acaba produzindo ao mesmo tempo o bem. Metamorfose do feio. Na quarta época, o feio não se distingue do belo. Com uma rotação conceitual de 360 graus, chega-se assim a repetir o mesmo fato que ocorre com as bruxas do Macbeth, onde o belo é feio e o feio é belo. A sua aceitação resgata a negatividade absoluta e, tirando-a do isolamento, acaba dando-lhe valores positivos, elevando ao plano do objeto estético os vários aspectos da patologia individual e coletiva. Tal fenômeno ocorre no âmbito da cultura francesa e do seu romantismo social tardio, quando o feio efetua a sua conversão definitiva para o belo, a tal ponto de não ser mais possível distinguir um do outro. De fato, com Victor Hugo, Eugène Sue e Charles Baudelaire, bem como com uma série de escritores mais populares, a arte escolhe como próprio terreno privilegiado os fenômenos anormais e ambíguos e os próprios lugares de condensação do feio e da desordem. As deformidades do corpo e da alma, a miséria moral e material, o crime, as ralés e os esgotos da sociedade e da consciência, sobretudo metropolitana. Em 1827, de fato, mediante um ato soberano de identificação, ocorre uma virada decisiva na longa caminhada que leva o feio do seu não-ser para o ser, como o belo e no seu lugar. Com efeito, é naquele ano que o jovem Victor Hugo, inspirando-se na obra de Chateaubriand, gênio do cristianismo, elabora uma verdadeira e própria teodiceia estética, muito mais radical do que aquelas ensaiadas por Agostinho de Shaftesbury. De modo análogo ao de Hegel, ele equipara a arte cristã à arte moderna, da qual o feio representa a força espiritual. Abre aspas. O cristianismo leva a poesia à verdade. Com ele, a musa moderna passa a ver as coisas com um olhar mais elevado e mais amplo. Ela sentirá que tudo na criação, de um ponto de vista humano, não é necessariamente belo, e que o feio existe ao lado do belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco como dobra do sublime, o mal junto com o bem, a sombra junto com a luz. A poesia realizaria um grande salto para frente, um passo decisivo, um progresso que, tal como o abalo sísmico, mudaria a face inteira do mundo intelectual. Começaria a agir como a natureza, misturando as suas criações, sem, contudo, confundi-las. A sombra com a luz, o grotesco com o sublime, o corpo com a alma, a fera com o espírito. Fecha aspas. Tal posição, embora laicizada, iria continuar também no século XX, expressa através das afirmações sintomáticas de Apolinário. Abre aspas. Hoje nós amamos tanto a beleza quanto a feiura. Fecha aspas. Enquanto ainda em 1873, Victor Cousin, no ensaio Du vrai, du beau, du bien, da verdade, da beleza e do bem, defende a ideia da beleza como expressão da moralidade. Victor Hugo divulga o princípio de complementariedade e de permuta entre o belo e o feio que seria adotado pelo socialismo romântico e por Baudelaire. E assim, seres naturalmente monstruosos, o Quasímodo de Notre-Dame de Paris e o Triboulet de Leroy Samuse, o bufão disforme oposto ao belo e libertino Francisco I, que se tornariam no Rigoletto de Giuseppe Verdi, respectivamente, o homônimo personagem e o Duque de Mantua, representam os campeões do feio-belo. A feiura exterior e a beleza interior se separam de forma decisiva. O belo não pode, nessa perspectiva, aparecer em todo o seu esplendor, pois, assim como o verdadeiro e o bom, muitas vezes está coberto por uma camada opaca e repelente.
Com Victor Hugo, mas de maneira ainda mais decidida com Baudelaire, a arte, levando ao término um itinerário de vários milênios, reivindica o direito de encarar e tratar o feio em todos os domínios, inclusive na sua forma extrema, beirando o desagradável. Já Aristóteles se colocara a pergunta fundamental em torno do motivo pelo qual na arte somos atraídos por aspectos que na vida real nos apavoram e nos repugnam. De maneira que, abre aspas, aquelas coisas que nos fazem sofrer quando as vemos na realidade dão-nos prazer quando as observamos nas imagens que as representam com mais fidelidade, como os desenhos dos animais mais sórdidos e dos cadáveres. Fecha aspas. Platão, Aristóteles podem ser ouvidos aqui no canal. E ele próprio respondera a tal pergunta, mostrando que a representação adequada daqueles animais acaba purificando os seus aspectos, tornando-os não só suportáveis, mas até mesmo agradáveis. Na verdade, a arte, graças à forma que, como é notório, transfigura qualquer conteúdo, realiza a metamorfose milagrosa do feio real em belo eficazmente representado. Kant, no entanto, embora aceitando a tese de que tudo aquilo que é feio na natureza pode ser esteticamente transfigurado, exclui expressamente o aspecto desagradável deste ato de clemência e de graça. Abre aspas. A bela arte mostra a sua preeminência no fato de que pode tornar belas aquelas coisas que na natureza são feias e desagradáveis. As fúrias, as doenças, as devastações da guerra e coisas semelhantes, embora coisas prejudiciais, podem ser descritas muito bem e bem representadas nos quadros. Todavia, uma única espécie de coisas feias não pode ser representada segundo a natureza, sem que seja destruído qualquer prazer estético e, consequentemente, a beleza da arte, que são as coisas que inspiram desagrado. Fecha aspas. No pensamento de Baudelaire, ao contrário, a beleza não só inclui imediatamente o repugnante, mas está também além do bem e do mal moral. O seu olhar infernal e divino abrange misturados o ato benfazejo e o crime, e em seus olhos cavos, de musa doente, povoados de visagens noturnas, refletem-se alternadamente o horror e a loucura. Ele parece ter renunciado ao prazer de realizar o milagre da transubstanciação do feio natural para o belo artístico. De fato, a beleza, monstro espantoso, enorme, ingênuo, conserva nele, bem visíveis e até mesmo ostensivas, as feições repelentes, abre aspas, dos animais mais sórdidos e dos cadáveres, fecha aspas, sem ocultá-las ou tentar superá-las através de uma fácil catarse. Desse modo, o belo lembra aquele fator de angústia e de horror do viver que conhecemos desde tempos imemoriáveis e que, traduzido em termos freudianos, talvez desde a origem, isto é, antes de se tornar estranho por causa da remoção, foi-nos por demais familiar. A poesia de Baudelaire resgata essa remoção. Em que pese o esforço de tornar, abre aspas, tal universo menos repugnante e estes breves instantes menos graves, fecha aspas, o impacto da beleza, na verdade, provoca ao mesmo tempo o reconhecimento, sempre, aliás, obscuramente pressentido, do caos intransponível de onde parte e sobre o qual domina a busca de sentido da experiência. A poesia Um Cadáver ilustra eficazmente tal postura no ato de configurar a destruição de toda forma, isto é, o anti-eros que de modo obsceno apaga o amor. A terrível revelação da peripécia universal que aguarda cada ser vivo, aquela da sua inexorável corrupção, ocorre na presença simultânea dos opostos, considerando que é em uma bela manhã que um corpo, entre tantos outros, se decompõe. Sinédoque macabra, do fim de todas as coisas. Abre aspas. Minha alma, você lembra? Era uma bela manhã de verão e tão doce. Aquilo que vimos na curva de uma vereda? Um infame cadáver sobre um leito feito de pedras com as patas para cima, qual lasciva fêmea, queimar e transpirar venenos, com o ventre que se abria entre cínico e indolente, exalando pestíferos odores. Fecha aspas. Como triste consolação, parece que somente as formas despojadas e descarnadas na sua platônica separação conseguem resistir ao poder da morte, fugindo do destino dos outros seres, pagando, porém, o preço da própria consistência,
sendo forçadas a sobreviver no exílio, no mundo sombrio e incerto da lembrança de uma vida anterior. Abre aspas. Desapareciam as formas, tornando-se nada mais do que um sonho, esboço lento a aparecer na tela descuidada demasiado tempo, e que o artista leva ao termo apenas na lembrança. Fecha aspas. A divina essência da forma é imortal, pelo fato de que, não sendo composta de partes ou de moléculas, como a forma da matéria, ela não pode dissolver-se sucessivamente em elementos simples. Abre aspas. Mas então diz, minha bela, diz mesmo aos vermes que hão de te comer de beijos, que ciumento guardei de todos os decompostos amores, em mim, a forma e a divina essência. Fecha aspas. O Código Criminal do Feio, projetado por Schlegel, não presta mais para caçá-lo, para tirá-lo da toca e combatê-lo. Quando muito, é utilizado para captar o aspecto delituoso e infernal do belo, sem o qual ele fica superficial, vulgar e incapaz de tornar presente o sentido enigmático das coisas. Como se afirma no Hino à Beleza, abre aspas. Vens, talvez, do negro abismo? Ou desces das estrelas? O demônio, fascinado, como um cão, agarra-se à tua saia. Disseminas ao acaso as alegrias e os desastres. E nada respondes. Sobre os mortos, ó beldade, dos quais tu ris, caminhas. Nem é menos fascinante o horror entre as tuas alegrias. Amoroso sobre o teu ventre orgulhoso, dança o homicídio, entre os bibelôs, o mais querido. Fecha aspas. A percepção de que o belo, como ordem edificante, seja ameaçado de morte, começa a se difundir nas teorias e nas práticas artísticas através de Victor Hugo e Baudelaire. A introdução do feio, em todas as suas variantes, tem precisamente a finalidade de fazer recuperar a carga emocional de uma beleza que, na era moderna, tinha abdicado a ela em favor do sublime e que, por conseguinte, corria o risco de degradar-se para o afetado e o agradável. Paradoxalmente, o programa aristotélico de resgate artístico da realidade não só não fica emperrado, mas se estende na medida em que, de agora em diante, se procederia para o salvamento de cada seu aspecto. Quer dizer, qualquer coisa pode se tornar esteticamente bela, e nada é condenado a permanecer no limbo da insignificância. Como teve oportunidade de afirmar o grande pintor John Constable a uma pessoa conhecida, abre aspas, não, senhora, não existe nada de realmente feio. Jamais vi uma coisa feia na minha vida. Seja qual for a forma de um objeto, a luz, a sombra, a perspectiva, podem torná-lo sempre belo. Fecha aspas. Quando tudo é digno de atenção estética, acontece uma indiscriminação ou diaforização dos objetos artísticos, no sentido de que cada coisa, até mesmo a mais humilde, pode se tornar digna de consideração aprofundada, como quando Van Gogh pinta os seus famosos sapatos ou procura intencionalmente rostos femininos insignificantes, ou Fanet para retratar, enquanto se esforça ao mesmo tempo para aprender a pintar aquelas coisas que para os pintores acadêmicos constituem insanidades e anomalias. Entretanto, após o gesto inovador de Victor Hugo, é na Alemanha, na época que vai de 1830 a 1857, que são elaboradas as teorias filosoficamente mais repletas de sentido sobre o feio. O início desta fase pode ser fixado a partir de publicação do ensaio Sistema de Estética como Ciência da Ideia do Belo, de Christian Hermann Weiss, editado precisamente em 1830. Nesta obra, o feio se apresenta como parte constitutiva ineliminável que não se elimina, da beleza. É como uma sereia que desafia com o seu canto mortal a fantasia artística.
Ele chega a tal ponto de afirmar, lembrando-se talvez de Victor Hugo, que o belo imediato é o feio e que o feio é a beleza ao inverso, ou seja, posta na cabeça. Uma outra concepção importante desta época foi formulada por Vischer, que mais tarde se tornaria colega de Francisco de Santez no Politécnico de Zurique. Na opinião do referido filósofo, menos espiritualista do que Weiss, embora marcado mais profundamente por Schelling e por Solger, este foi autor do ensaio Irving, publicado em 1815 e dedicado expressamente ao problema do belo. A arte não se refere de modo algum ao passado. Por isso, contra a opinião de Hegel, sustenta que a mesma arte iria alcançar o seu desenvolvimento mais exuberante no futuro, quando, abre aspas, com o desenvolvimento maior da subjetividade, fecha aspas, e, após sair do estado de menoridade por obra do iluminismo, seria finalmente capaz de aplicar toda a sua energia reprimida. Vischer percebe que a totalidade harmônica, a essa altura, já está perdida e que a razão moderna não pode universalizar o particular e juntar os fragmentos da realidade em um todo improvável. Por isso, o feio, que é o princípio do movimento, bem como a forma da diferenciação, é exaltado no seu papel de fermento do belo, que desaparece na obra após cumprir a sua missão. O arcanjo da beleza. A quinta época, representada pelo ensaio Estética do Feio, de Karl Rosenkranz, dado ao público em 1853, tem as suas premissas na filosofia de Hegel. Apesar de não ter dedicado de forma explícita muitas reflexões ao estudo do feio, o referido filósofo, mediante sua teoria de arte romântica ou cristã, ofereceu mesmo assim um trabalho radical de tematização das teorias do feio, continuado pelos seus discípulos e seguidores. Na concepção de Hegel, o feio se relaciona com a nova maneira de encarar a dor que o cristianismo introduz na civilização do Ocidente, modificando a concepção dramática de uma realidade dilacerada pelos conflitos. Nesta concepção, o ser humano, transformado de certa forma em anfíbio, é obrigado a viver em dois mundos. De fato, é arrastado alternativamente para a terra, para baixo, pela, abre aspas, carne, pelas tentações e pelo pecado. E, ao mesmo tempo, para o céu, para o alto, pelo seu desejo irrefreável de absoluto. Por um lado, portanto, as fisionomias animalescas dos torturadores de Cristo na antiga pintura alemã simbolizam a trágica, inextirpável onipresença do mal no ser humano, fecha aspas. Mas, por outro lado, os rostos delicados de Nossa Senhora e os vultos pacientes dos santos fazem alusão a uma redenção aberta para todo mundo, bem como para uma eternidade que nos espera, fazendo vislumbrar a doçura de um reino que não é deste mundo, no qual finalmente se encontrará a beleza unida à verdade e ao bem. O cristianismo metaboliza em perspectiva a negatividade, contanto que se reconheça, no nível puramente religioso, que a natureza humana e extra-humana é, no entanto, intrinsecamente carente de beleza e de conciliação. Somente o sopro criador que ainda resta e a permanente graça divina podem levantá-la da sua queda e torná-la bela. Em Hegel, a arte constitui uma manifestação do espírito, ou seja, do trabalho universal do gênero humano, o testemunho intuitivo da sua luta interminável contra qualquer obstáculo a fim de apropriar-se da alteridade. Esta é a primeira e fundamental etapa, junto com a religião e a filosofia, do crescimento progressivo da conscientização do próprio espírito no domingo da vida, quando somos capazes de nos libertar, pelo menos provisoriamente, das relações de dependência exterior. O belo, manifestação sensível da ideia, guarda em si os vestígios do negativo que, vez por vez, teve que superar. As marcas e as cicatrizes deste conflito se tornam tanto mais visíveis na medida em que nos aproximamos daquelas formas que Hegel considera as mais elevadas da expressão artística, a tragédia e a comédia. Elas são imbuídas de tensões e desequilíbrios, em que é atribuído ao feio o papel dialético fundamental de guardião da negatividade indispensável. Abre aspas.
A colisão perturba tal harmonia e põe em dissonância e em oposição um ideal que por si mesmo é unitário. A configuração dessa violação atinge o próprio ideal, e nesse caso, o papel da arte pode apenas consistir, por um lado, em não se deixar perder nesta diferença a beleza livre, e por outro lado, em superar a divisão e a luta, a sua luta, para que, através da solução dos conflitos, possa nascer como resultado a harmonia, que somente nesse caso se destaca na sua essencialidade completa. Todavia, não é possível estabelecer por determinações gerais até que ponto é possível levar à dissonância, considerando que cada arte particular segue a esse respeito o próprio caráter específico. Fecha aspas. Na opinião de Hegel, vivemos em uma época prosaica em que a arte, enquanto interesse mais alto, aparece como um passado, em um estado de guerra permanente, em que nenhuma contradição se resolve e os indivíduos particulares e os relutantes a qualquer compromisso que implique uma lealdade absoluta e coesa buscam amparo das intempéries da época, escavando para si um próprio nicho e recortando para si uma própria fatia do céu na terra. Por conseguinte, não existem mais choques trágicos e extremos propriamente ditos, nem dilemas inelutáveis como nas fases heróicas, quando as individualidades estavam acostumadas, em caso de conflito, a se identificar integralmente só com uma das potências éticas em campo, Estado, família, igreja. O ponto de vista moderno, aquele subjetivo da particularidade autônoma, disposta para compromisso e oscilante entre a necessidade do viver tranquilo e utópicos impulsos sentimentais, corrói a firmeza monolítica exigida por qualquer dedicação ética exclusiva. Vendo a faltar o compromisso absoluto do indivíduo particular, o cômico, na forma dissolvente do humor, exprime agora, mais do que o trágico, o desenvolvimento da livre subjetividade que conseguiu conquistar áreas efetivas de autonomia, arrancando-as dos seus antigos donos coletivos, parecidos com os míticos briaréus, com milhares de olhos. A arte moderna registra e reconhece ao mesmo tempo tanto o novo valor que a subjetividade atribui a si própria, como também os contragolpes negativos que tal mudança de papel provoca nas relações sociais e interpessoais anteriores. Todavia, ela os representa, no seu nível mais característico, como eventos desprovidos de fato de carga dramática, na medida em que os indivíduos não parecem capazes de levar realmente a sério nem mesmo suas próprias existências. Na mudança geral e rápida, que entrelaça a corrupção e regeneração do real, cada qual, no fim, se reconcilia consigo mesmo apenas na serenidade reconquistada do humor. Dessa maneira, a arte mais significativa se torna aquela que, representando no estilo de Sterne a dissipação do sujeito no recinto do seu mundo, consta, enfim, ser capaz de rir das feiuras e dos compromissos assumidos com o que existe, sem, no entanto, querer ou poder efetivamente eliminá-los. Conforme o pensamento de Rosenkranz, o próprio feio se torna desafio incontornável e ameaça a primazia do belo. Por isso, uma obra de arte é tanto mais bela e bem-sucedida quanto maior é a desarmonia e o caos sobre os quais conseguiu triunfar. A conciliação aumenta no próprio coração do conflito, em proporção direta com a ampliação do lado da sombra projetado pela figura luminosa do belo. Na obra de Rosenkranz, prevalece a exaltação da complexidade e da elasticidade de uma ordem, a ordem do belo, que concede o máximo de espaço à dinâmica vibrante do seu antagonista, mesmo recusando-se a reconhecer-lhe de antemão qualquer pretensão de primazia. Na verdade, o feio não é um material inerte que possa ser tranquilamente posto de lado. É uma potência ativa, perigosa, agressiva e em fermentação contínua. Não possui a natureza imóvel do ser, mas aquela camaleônica do devir. Comporta-se como um inimigo astuto e tenaz, que pode ser derrotado somente por uma beleza que ouse deixar a sua posição defensiva entrincheirada, tentando uma saída da fortaleza do mero formalismo estético, violando, portanto, o respeito fetichista pelas regras tradicionais da simetria e da harmonia. Por conseguinte, é preciso impedir que o belo em si mesmo, o simplesmente harmônico, que ainda não passou por baixo das forças caudinas do feio, tenha o domínio indiscutível no campo artístico. O belo, na verdade, não deve assemelhar-se de modo algum ao deserto da identidade ou à ordem sem vida de uma perfeição congelada, pois, na realidade, a unidade absolutamente idêntica a si própria é feia e oca. Para tentar alcançar a beleza, ela deve se tornar desigual a si própria, arriscando a própria resistência no choque com o seu oposto.
Em proporção com a dureza do impacto sustentado, a derrota do feio agiganta o valor do belo vitorioso. Desse modo, revela-se ser um sumo artista quem, com o veneno que absorveu, conseguiu produzir uma vacina, com a qual, no entanto, não quis tornar totalmente inócua a virulência primitiva do seu antagonista. O belo, por sua vez, perde a própria natureza granítica de ideal eterno e imóvel ao qual a arte deve simplesmente adequar-se. Antes disso, representa a alegoria do triunfo da vida sobre a morte, da ressurreição gloriosa da forma, saindo do sepulcro daquilo que normalmente a mata, o amorfo, o assimétrico, o desarmônico, o incorreto, o desfigurado, o repugnante e o diabólico. Tais assassinos do belo, por sua vez, são derrubados somente quando se consegue obter em níveis mais altos e em virtudes das dissonâncias uma harmonia superior. Esse tipo de harmonia, por exemplo, é o ensinamento de Beethoven em algumas das suas sonatas, ou nos últimos quartetos e na Grande Fuga. A efetivação da conquista deste cume, de resto, é percebida claramente quando a obra aparece animada por uma atividade autônoma e livre, justamente porque obedece exclusivamente a regras próprias e inflexíveis. Daí então a vida parece fluir de maneira totalmente espontânea, muito embora a causa invisível de tal vitalidade lhe chegue do exterior, da mente de um musicista ou da mão de um pintor, que talvez já desapareceram há séculos. Ocorre algo análogo com o jorro de um chafariz, produzido por um mecanismo oculto, ou com o balanço da corola de uma flor movida pelo vento. Por isso, a certeza subjetiva de nos termos deparado no belo deriva desse tipo de espontaneidade ou liberdade que circula em formas sensíveis, e de nada mais. Embora Rosencrantz pareça mais propenso do que Hegel a atribuir uma função ativa ao negativo em si mesmo, isto é, a representação do mal e do feio, todavia não resta dúvida de que ele conserva alguns traços clássicos. Com efeito, ele sustenta que, abre aspas, o belo, como o bem, constituem um conceito absoluto, ao passo que o feio, assim como o mal, são um conceito relativo, fecha aspas. O mal e o feio, no fim, abre aspas, desaparecem na totalidade do grande ordenamento divino do mundo, fecha aspas. Em substância, ele permanece fiel à identidade de 2 ou 3 valores supremos da tradição filosófica, ou seja, abre aspas, que no seu fundamento mais profundo, o belo é uma única realidade com o bem, portanto, não sendo apenas uma idiosincrasia retórica de Platão, correspondendo justamente à verdade. Por conseguinte, é igualmente verdade que o feio em si, por si próprio, é idêntico ao mal. O mal é o feio radical, absoluto, ético e religioso. Fecha aspas. A estética do feio revela sistematicamente a organização paradoxal do caos estético, articulado, abre aspas, pelas suas primeiras manifestações nebulosas, fecha aspas, até aquelas mais detalhadas e sofisticadas, chegando ao cume do satânico, enquanto inversão total e metódica de toda a ordem simbólica dos transcendentais, vilipêndio de todas as pessoas da Trindade. Daí, após uma dura contenda, é lícito ao feio morar no cosmo do belo, porém sob a condição de renunciar à própria independência, deixando-se, aliás, transpassar e pisotear pelo arcanjo da beleza, São Miguel. Este, entretanto, não esquece a sua antiga pertença à mesma espécie angélica do vencido, sendo que o feio nada mais é do que a beleza rebelde e perversa, Lúcifer, decaído por causa da sua desmedida soberba. O liberalismo de Rosencrantz aplica ao plano da estética um esquema e uma estratégia presentes também em outros dos seus escritos. Tanto na arte como também na política, são sobretudo perigosos o amadorismo, a presunção, a falta de motivações profundas, a vontade de se exprimir ou de agir acima das próprias capacidades. Por isso, o belo não pode sobressair-se da luta contra o feio. Seja quando o artista subestima o valor do próprio adversário, visando a sua extinção imediata em lugar de absorver as energias autônomas de que dispõe, como também quando se entrega indefeso à sua força selvagem de sedução, como várias vezes acontece no romantismo e no superromantismo contemporâneos. Cedendo, todavia, ao fascínio da intemperança e do delírio, eles esquecem o fato de que, para a própria sobrevivência, abre aspas, a arte não pode deixar à loucura a última palavra, fecha aspas. Mesmo correndo o risco de brincar com o fogo, em todo o caso, deve ser permitido ao feio um papel oportuno na promoção das artes.
De fato, lá onde o poder do feio atinge o ápice de intensidade, na caricatura, praia que separa o belo do feio, mostrando os limites de toda a mimese, no criminoso, no espectral e no diabólico, ambos em que se exercita mormente a arte contemporânea no estilo de Rosencrantz, o esforço para resistir-lhe se torna quase insuportável. Os resultados que é possível arrancar disso representam, em uma troca vantajosa, se não para cada protagonista particular, mas pelo menos para a espécie humana no seu todo, marcos de milha plantados trabalhosamente ao longo do caminho da civilização. Os resultados que é possível arrancar disso representam marcos de milha plantados trabalhosamente ao longo do caminho da civilização. Por isso, somente os artistas mais sublimes foram capazes de explorar tais áreas do extremo perigo e retornar para descrevê-las e exprimi-las para proveito de todos, como Dante, Michelangelo, Shakespeare, Mozart, Goethe. Dante, Shakespeare e Goethe podem ser ouvidos aqui no canal, aliás, etc. A arte mais sublime encontra o seu terreno mais fértil na proximidade dos abismos, abre aspas. Na imensa rachadura que se escancara, a contradição nos revela a unidade em toda a sua profundeza. A força da harmonia se manifesta tanto mais poderosa na medida em que é grande a desarmonia sobre a qual triunfa. Mas não apenas a separação deve repartir com a unidade o elemento homogêneo. Deve ser a relação negativa da unidade para consigo mesma, pois somente com esse pressuposto é possível instituir de novo a unidade. Portanto, a separação não é bela em virtude do negativo enquanto tal, mas pela unidade que na separação demonstra sua energia como poder operante internamente, poder conectivo, salvífico e renovador. Fecha aspas. Os monstros de Guernica. Na sexta etapa, o feio, já aceito oficialmente, aparece como superior ao belo. De fato, representa um aspecto da realidade que, uma vez afastado, assegura o segredo de uma felicidade por enquanto inalcançável socialmente. Está de guarda um tesouro de verdades sepultadas, que a arte tem a tarefa de trazer para a luz, desmascarando as representações da realidade má, sobretudo quando se mostram nas aparências tranquilizantes do belo convencional e apaziguado. É esta a tese sustentada de forma coerente por Adorno durante toda a vida, encontrando, porém, a sua exposição mais articulada no ensaio Teoria Estética, publicado póstumo em 1970, uma obra em que se realiza a tentativa extrema de devolver a palavra e a dignidade a tudo o que foi silenciado e caluniado. O feio vira de cabeça para baixo a hierarquia estética tradicional, transformando-se em belo autêntico, em um lugar insituável que guarda, junto com o protesto indireto contra a desumanidade das relações sociais ainda em vigor, as intenções intermitentes do sonho de uma realidade, de expectativa messiânica de uma futura redenção dos indivíduos. O belo permitido, não problemático e sem traumas, é na realidade feio, falso e moral. Se quisermos manter viva a aspiração a uma vida melhor, é preciso descartar as ofertas de um belo barato, as satisfações passageiras que seduzem a consciência, convidando-a a se comprometer com a realidade má, aquela denunciada justamente pelo feio através de sua simples existência. A arte tem o dever específico de orientar-se para o amorfo, o dissonante, o repudiado, bem como mergulhar em todas as manifestações deformadas e desfiguradas de uma verdade dolorosa, que, obrigada a se esconder e a se camuflar para escapar das perseguições dos poderes constituídos, acabou assumindo um rosto híspido, repugnante e terrível. Deve derrubar desde as raízes todas as ideologias dominantes, que, quase por definição, sempre protegeram dispositivos simbólicos apologéticos do existente, ou ocultamente subordinado a ele, divulgando uma arte superficial, compensatória, inconsistente ou mesmo falsamente rebelde, disposta em todo caso a tornar aceitável, após toda tentativa de evasão, o retorno à realidade, tal como ela é, ou fazer parecer agradável uma longa e tórpida permanência em medíocres paralisias artificiais. Após transformar-se em uma variante das técnicas de manipulação social, esta assim chamada arte consegue matizar e atenuar as dissonâncias e contradições,
pondo em prática uma conciliação forçada entre si mesma e o mundo, até porque não deixa de acreditar intimamente na possibilidade de elevar-se acima das atuais e implacáveis forças do negativo. O seu objetivo, na verdade, é a busca disfarçada do consenso, muitas vezes perseguido de maneira pragmática, isto é, da integração, sob capa de bons e nobres sentimentos, de todos e de cada um no universo de concentração, globalizante e monstruoso da atualidade. A beleza é o batom que cobre e procura esconder o horror e a impossibilidade vivencial deste cosmos virado de cabeça para baixo. Em lugar de aspirar a uma harmonia que seria inevitavelmente desafinada, é preciso analisar impiedosamente as condições de violência brutal e de geral sujeição e de ruína patológica em que se encontra o nosso mundo administrado e enxergado através do olhar arrasador da redenção. Então o feio, e não o belo, contém em si a esperança da conciliação assintótica futura. Asperge, no entanto, as bordas do vaso, não como doce licor, mas sim com fel amargo, de sorte a impedir a arte de esquecer a enorme acumulação de sofrimentos de onde ela brota, e de cuja tomada de consciência recebe a sua justificação mais séria. Na verdade, o que sobraria da arte, abre aspas, se conseguisse sacudir dos seus ombros a memória da dor acumulada? Fecha aspas. Por outro lado, isso não quer dizer que ela não deva acolher o descartado e o feio enquanto tais, nem que precise considerar eterna a tendência para a abstração desumanizante das expressões artísticas típicas das vanguardas contemporâneas. Estas, na verdade, não fazem outra coisa senão reproduzir a forma assumida pelas relações humanas, transmitindo o sentido do desenraizamento comum e o exílio de cada um de nós de uma vida mais verdadeira, cujo relampejar repentino e fugidio a arte tenta registrar. O feio não se escolhe. É a realidade que o impõe, como mostra a anedota sobre Picasso narrada por Adorno. Abre aspas. Um oficial das tropas alemãs de ocupação visitou o artista no seu estúdio e, apontando para o quadro Guernica, perguntou: "Foi você que o fez?" Narra-se que Picasso lhe respondeu: Não, você." Fecha aspas. A arte, desse modo, exprime o grito de horror que sai da realidade mortalmente ferida, revelando tanto a angústia da vida como também a sua negação, o fato escandaloso que propriamente ninguém vive, isto é, não existe digna e conscientemente. A arte do século XX aceitou com Picasso a deformidade como norma do belo, ou, conforme Schoenberg, a dissonância como articulação suportável e superável do gemido ou do berro sonoro. Por amor de uma beleza e de uma humanidade que não existe ainda, gerou centauros em que coexistem, no seu contraste não resolvido, beleza e feiura. O mundo da forma se conserva e se desenvolve violando qualquer regra aceita, somente através de hibridações ousadas e contorções espamódicas. Neste aspecto, a beleza se serve do feio tradicional como reserva intacta do sentido do belo, mesmo que nem sempre faça isso com intenções ou efeitos explicitamente perturbadores, como no caso das figuras humanas de Modigliani, com o pescoço comprido de forma desproporcional e com os olhos totalmente cobertos por uma pupila azul. Adorno, na verdade, não apregoa o culto do feio. Ele sabe que também o feio é fruto da violência, um resultado da opressão e revolta contra a renúncia imposta. Aquilo que foi banido da consciência e da sociedade, execrado e temido, se tornou, na realidade, selvagem e brutalizado. A arte não deve mostrá-lo e glorificá-lo tal como ele é, no seu mutismo obtuso e na sua imediata deformidade. Não, ela precisa inventar continuamente as formas e os dispositivos mais adequados para exprimi-lo e emancipá-lo, isto é, colocá-lo em condição de libertar a beleza superior que virtualmente contém, construída contra ele. Adorno afirma a propósito, abre aspas, são perfeitas aquelas obras de arte que, a partir do amorfo, contra o qual elas inevitavelmente fazem violência, conseguem salvar alguma coisa do mesmo, transpondo-o na forma, operando o resgate da divisão. Fecha aspas. Por esta razão, a dialética negativa adorniana, embora não proclamando a falta constante de atualidade, não pode renunciar à ideia de resgate e de transfiguração do feio,
bem como a sua incessante educação estética mediante a atualização de um passado que não passa, do qual o próprio feio constitui historicamente um fóssil norteador, o vestígio da angústia ancestral não superada diante da totalidade do mundo, pressuposto de todo mito e de toda a arte. Abre aspas. Provavelmente o conceito de feio surgiu por toda parte no momento em que a arte começou a elevar-se acima do nível da própria fase arcaica. Com efeito, o retorno permanente marca o compasso daquela fase, entrelaçado com a dialética da conscientização em que a arte participa. A feiura arcaica, as máscaras litúrgicas carregadas de ameaças canibais representavam indagações de conteúdos, eram imitações do terror que espalhavam ao seu redor como expiação. Fecha aspas. Para exprimir a arte e para desfrutá-la, é necessário alcançar a realidade removida, voltar-se para a presença constante de um passado não resgatado, ir até as raízes daquele terror imemorial que nenhuma conquista da modernidade conseguiu apagar, enquanto a grande arte consegue mostrar utopicamente a possibilidade de removê-lo. Em contato com esse feio arcaico, do qual a nossa época está impregnada, a beleza verdadeira se manifesta através do arrepio procurado através do resíduo permanente do sagrado, a terrível presença de uma entidade desconhecida que paira sobre nós. A aparência do minucioso nas roupas da alteridade, do não idêntico, daquilo que não é possível referir imediatamente ao sujeito, mas que o transcende, fluidifica a consciência coisificada, retroagindo sobre ela. Por isso, seria preciso redefinir, abre aspas, a postura estética como capacidade de arrepiar-se de alguma maneira, como se o tiritar da pele fosse a primeira imagem estética. Fecha aspas. É preciso ter coragem estética, mas também cívica, para olhar a cara desta górgona, a fim de evocar e representar sem hesitações a negatividade não amansada e não sujeitada às ideologias dominantes. De fato, abre aspas, aquilo que os inimigos da nova arte classificam como a sua negatividade, por um instinto melhor do que os seus mornos apologistas, pode ser considerada a quintessência daquilo que a cultura estabelecida tem removido. Fecha aspas. Mas é justamente, abre aspas, naquela direção que a arte, digna deste nome, sente-se atraída. Usufruindo daquilo que foi removido, tal arte acolhe ao mesmo tempo a desventura e o princípio removedor, em lugar de limitar-se a protestar inutilmente contra o mesmo. Fecha aspas. Por isso, renunciando totalmente ao luxo e à riqueza expressiva e buscando seus recursos na pobreza, esta arte torna ainda mais pobre a experiência, justamente porque mostra como o seu miolo, já faz tempo, foi sugado totalmente. A arte moderna está de luto. Exprime os pêsames por tudo o que há de falecido, mutilado, humilhado e ofendido na vida de todos. Por isso, hoje, falar em arte radical é o mesmo que falar em arte sombria, tendo o preto como a cor de fundo. Com o luto combina o tabu sensorial do prazer, isto é, a proibição de alegrar-se por decência diante da dor do mundo, de frente a qualquer obra, mesmo sendo uma obra-prima. Tal luto no século XX atinge tanto os artistas como também o público, forçados a se submeterem às exigências desta arte triste, que persegue uma difícil e sempre inacabada catarse através da via crucis do feio exibido cruamente. Daí, abre aspas, os horrores anatômicos de Rimbaud e de Ben, o sujeito fisicamente repelente e repugnante de Beckett, os traços excrementosos de vários dramas contemporâneos. Fecha aspas. Enquanto o sofrimento e a falsidade puderem mandar no mundo, ter imediatamente o prazer de uma obra de arte continua sendo um delito que não deve ser deixado cair em prescrição. O prazer negativo estético deve ser contido, protelado, empurrado na direção da esperança não saturada de uma futura redenção. Em todas as expressões do sofrimento, mesmo no atroz e no repugnante, a promessa de felicidade do belo reluz pela sua visível ausência ou pela falta de complementação constitutiva. Principalmente depois de Auschwitz, o imperativo ético e estético, na opinião de Adorno, consiste na tentativa reiterada de enxergar um sentido possível além dos muros altos e sufocantes da prisão do não-sentido em que estamos trancados, induzindo os homens à tarefa difícil de lembrar o horror da realidade existente,
sem, contudo, renunciar ao ideal remoto da conciliação, apontando, aliás, além do véu das lágrimas dos nossos olhos, duplicação humana de lacrimae rerum. A música, na sua afinidade com o choro, ilustra o paradoxo de uma postura de entrega e de uma desistência da luta que é, ao mesmo tempo, uma premissa para nos tornarmos mais receptivos com relação à temida realidade exterior. O gesto de entregar-se a um patos e a um conhecimento não definido, de desatar a atenção que isola e bloqueia cada indivíduo na sua guarida do medo permanente e de lançar realmente uma ponte para o exterior, a fim de fazer entrar por ela o mundo de formas não traumáticas. Por isso, abre aspas, o homem que se deixa derramar no pranto e em uma música que não se assemelha mais em nada, deixa ao mesmo tempo refluir em si a corrente daquilo que ele não é e que represara atrás de barragem dos objetos concretos. Com o seu choro e o seu canto, ele penetra na realidade alienada. Fecha aspas. A trajetória do feio. No período que vai de Rosencrantz até Adorno, a questão do feio é inserida no quadro mais amplo da patologia da modernidade, a cujo inferno somos convidados a descer. Reduzindo a distância cronológica e espacial com relação à realidade à margem da estética, seria o mesmo que tirar da arte tanto o seu pedestal como também a sua coroa. De fato, após renunciar a morar na esfera imperturbável do eterno e do imenso, a arte é forçada a mergulhar no mar mutável e agitado da atualidade, a mesma que os jornais ou a literatura popular gostaram de descrever. Assume desse modo o peso da cruz da contradição, decidindo sondar a casualidade e a desolação do momento atual, aceitando ao lado dele o desafio da sociedade de massa, que tende a colocar o belo a serviço do grande público e das leis do mercado, onde muitas vezes são premiados os efeitos fáceis e os prazeres grosseiros e efêmeros. Por isso, o desfrute da arte não é mais reservado apenas a alguns segmentos de ambientes privilegiados e da cultura, ou a quantos no passado aproveitaram a oportunidade de buscar para si os instrumentos e o tempo livre para uma elevação estética. As musas se tornaram democráticas. E se a separação entre o gosto do grande público e o gosto da elite já foi vista por Schlegel como traço específico da modernidade, tal fratura se amplia de forma enorme a partir de meados do século XIX, sobretudo por causa da descoberta ou pela maior difusão dos meios de comunicação em massa. E isso em duplo sentido. Primeiro, pela transmissão, elaboração e socialização rápida dos informes e recursos tecnológicos, mediante jornais, fotografia, telégrafo, fonógrafo, cinema, televisão, sistemas eletrônicos passivos ou interativos, aparelhos para a produção da realidade virtual, etc. E segundo, pela deslocação e transporte rápido de pessoas e mercadorias, por meio de trens, navios, dirigíveis, aviões e naves espaciais. A mesma insistência de Rosencrantz e de Adorno sobre a arte como alegoria da liberdade ou falta de restrições externas revela-se, para um olhar mais atento, como formação reativa ou busca exasperante de um antídoto para o mal-estar denunciado pela sociedade. Removendo o aqueronte tanto da história como também das instituições e das consciências, a arte contempla, de fato, a remota eventualidade de que as suas obras possam um dia urgir os homens a rever as estrelas. Aparece assim o conceito da beleza, não sem pudor e apenas esboçado, como promoção e incremento da vida, já desenvolvido na sua época por Nietzsche com a sua peculiar assinatura, abre aspas. Na realidade, o que é afinal a beleza, se não a imagem refletida, contemplada por nós, de uma felicidade extraordinária da natureza, pela descoberta de uma nova e fecunda possibilidade de vida? E o que afinal é feiura, se não a insatisfação consigo mesmo, a dúvida de que a natureza tenha desaprendido a arte de seduzir a vida? Fecha aspas. Agora a arte é de massa de forma diferente do que foi no passado. No mundo pagão ou medieval, a arte exercia diretamente a função de cimento político-religioso entre os cidadãos ou entre os fiéis, fortalecendo o sentido de pertença de todos à mesma comunidade, servindo, entre outras coisas, também para não deixar aumentar a distância simbólica entre os diferentes segmentos da sociedade. Tal finalidade era perseguida, por exemplo, mediante a representação de tragédias e comédias promovida pelo Estado,
propiciando inclusive contribuições aos cidadãos atenienses mais pobres para que pudessem assistir, ou por meio da construção promovida pela Igreja de bíblias de pedra, para que a doutrina cristã pudesse ser aprendida com prazer pelos cidadãos sem instrução. Embora não tenha cessado o seu papel político, que, aliás, aparece ainda mais articulado e sofisticado, inclusive em virtude do incremento das técnicas e da complexidade social, ainda hoje, no entanto, a arte separou e diversificou mais nitidamente os seus cultores. Por isso, quando a atividade artística se volta para as elites, peritos, colecionadores, classes altas, aristocráticos e todos os que, mediante as diferenças de gosto estético, querem sinalizar a sua distinção social, ela decola mais do que a arte popular, chegando muitas vezes a níveis estratosféricos, inacessíveis à maioria dos indivíduos. A relativa homogeneidade do gosto que se acredita haver no passado revela-se retrospectivamente ligada ao precedente oligopólio dos que encomendavam os produtos da arte e dos críticos, como também a menor focalização do público sobre esses temas. Enquanto o número dos interessados pela produção artística não se tornar exponencialmente multiplicado e as suas exigências não forem centrífugas por tendência, tais pré-condições continuam garantindo a longa permanência e a credibilidade dos parâmetros da beleza objetiva. A arte popular, por sua vez, herda com frequência, embora com sintomático atraso, as formas desgastadas do belo anterior codificado e aprovado, o estereótipo, o kitsch ou alguns clássicos garantidos e consagrados firmemente por um gosto amplamente compartilhado. Entretanto, não raramente se mostra também capaz de criar inovações relevantes de gênero e de estilo. Pense-se, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, nas imagens publicitárias, no jazz e na música popular. Que artistas de vanguarda, como Lichtenstein, Rorel e Bartók, transplantaram em seguida para o terreno do culto. Com a etapa atual, que podemos classificar como a sua 7ª e última fase, hein? Será que poderíamos considerar mais ou menos concluída a trajetória do feio, nas suas expressões mais difusas e salientes? Não há dúvida de que estamos avançando em direção não só de equilíbrios, mas também em direção de ordens e proibições que deixam de se fundamentar totalmente em teorias analisadas anteriormente. De fato, estão se esboçando atualmente 3 saídas. A desdramatização do feio, análoga àquela do falso ou do mal no domínio de algumas lógicas e éticas, favorecendo uma condescendência distraída a seu respeito, bem como uma discreta falta de discriminação da linha de demarcação que separa o feio do belo. B. Uma renovada exigência de religiosidade, devida também ao contragolpe direito do desmoronamento dos sistemas totalitários europeus do século XX e à difusão de novas angústias diante dos dramas atuais e das incertezas do futuro, que perpassa a dimensão estética, devolvendo parte da aura do objeto de culto à obra de arte, deslocando por parte de muita gente as esperanças de resgate do plano político terreno para o plano da fé e da transcendência, menos ligado à caducidade dos projetos e menos fundamentado, no dizer de Shakespeare, no banco de areia do tempo. E C. O resultado do paralelogramo de forças dessas tendências, ou seja, um uso semi-secularizado do mito e do sagrado da arte, como sugerem, por exemplo, a sorte surpreendente do Vietnam Veterans Memorial de Washington. Sutilmente perturbador na sua simplicidade mística do muro comprido de granito preto, em que são gravados os nomes dos 58.126 militares mortos pela guerra, naquela guerra. Ou, em termos mais gerais e sintomáticos, o despertar da piedade popular, mesmo em formas aparentemente bizarras, representada pelas numerosas capelinhas construídas em todo o mundo nos lugares onde ocorreram acidentes rodoviários, ou as estátuas coloridas em cimento e as sepulturas em forma de Mercedes da arte funeral contemporânea da África Central. Em todas essas tendências, diga-se de passagem, o estatuto do belo e do feio tornou-se progressivamente mais complexo justamente pela difusão, inclusive no campo artístico, daquela sensibilidade cosmopolita já invocada por Baudelaire, a propósito da Exposição Universal Seção Belas Artes de 1855, diante de um produto chinês,
abre aspas, estranho, bizarro, de forma contorcida, intenso e por vezes de uma cor tão delicada até se esvair. Fecha aspas. A arte assume uma extensão e uma fisionomia planetária cada vez mais acentuada. Do alto do quinto século da Era Global, que alcançamos após a descoberta da América, podemos começar a observar com um olhar panorâmico os momentos mais significativos do encontro artístico entre culturas antes separadas ou com escassa comunicação entre si. Podemos ver a oferta precoce, por parte dos portugueses, de determinados artefatos extra-europeus, ao lado das experiências do século XVIII de reproduzir a porcelana e as decorações do Extremo Oriente. Assistimos à primeira exposição da arte japonesa na Europa, em 1889, constatando a progressiva atribuição de valor artístico às estátuas, máscaras, gravuras e decorações antigas e recentes da Oceania, da África e das Américas. A migração desses produtos dos museus de etnologia e de antropologia para os museus de belas artes ressalta ainda mais a descontextualização sofrida por todas as obras, de qualquer país e período, por causa da sua coleta e concentração em lugares destinados à visitação do grande público. Este tipo de nova organização e armazenamento das tradições é responsável pela forma em que os nossos conhecimentos artísticos atuais foram pré-fabricados e montados, bem como pela forma em que foi plasmada e condicionada a nossa própria emoção estética. A tese de que tanto o culto em vigor das obras de arte quanto a sensibilidade atual pelo belo se desenvolveram exclusivamente em função da criação e da manutenção de uma densa rede de instituições, abrangendo, além de museus, também as organizações dos colecionadores, os donos de galerias e dos comerciantes antiquários, é certamente excessiva, mas levanta problemas e dúvidas no que diz respeito à natureza, à permanência e ao valor social do belo. O ideal das belas artes, todavia, não se apagou, nem mesmo depois da aparente apoteose do feio. Pelo contrário, estamos assistindo nesses últimos tempos à rápida despedida da fase adorniana do luto, como também a uma intolerância cada vez maior a respeito da arte feia e do experimentalismo exasperado das vanguardas. A essa altura, o gesto de transgredir regras e tradições já nos deixa quase absolutamente indiferentes, pois o seu eco se apaga logo no barulho das linguagens, dos estilos e das modas. De fato, será que existem ainda remoções que não tenham sido removidas? Conhecemos, por acaso, formas de negatividade, de permissivismo e de transgressão a que fosse negada a faculdade de se exprimir? Agora que quase todos os gêneros de provocação parecem ter sido experimentados e esgotados, podemos ver claramente que os escândalos são logo esquecidos, ou, para que possam persistir apenas alguns meses, precisam ser incentivados de maneira artificial. Em paralelo com um desejo condescendente de beleza normal, relaxante ou excitante, e vice-versa de um feio que não perturbe mais excessivamente, o que hoje se reivindica abertamente é o direito ao pleno gozo estético, considerando-se, por conseguinte, masoquista o ascetismo anterior. Até mesmo um crítico do nível de Hans Robert Jauss, no ensaio Apologia da Experiência Estética, não se cansa de polemizar contra a imagem de uma arte revestida perpetuamente com trajes de luto. Ele considera a proibição do prazer estético uma atitude tão absurda que nem mesmo Adorno teria ousado levar a tão extremas consequências. Na verdade, tal jouissance, no dizer de Barthes e Josse, é tanto mais necessária ao belo na medida em que requer a sua atenção para testemunhar e para tornar sensata a promessa de felicidade e de emancipação. Tal emancipação se realiza em 3 níveis da consciência: como produtividade criadora de uma realidade que os seres humanos possam reconhecer como obra própria, como receptividade que determina uma possibilidade de perceber o mundo de maneira diferente da forma em que ele se apresenta, e como experiência subjetiva de colaboração implícita entre o sujeito que desfruta a obra de arte e o seu criador. A esses níveis correspondem outras tantas experiências estéticas fundamentais, expressas pelas categorias da estética mais clássicas: a poiesis, a estesis e a catarsis. A primeira poiesis, remete à maneira em que o homem pode satisfazer a sua necessidade geral, abre aspas, de se sentir no mundo,
como na própria pátria, e habitar nela por meio da criação artística. Fecha aspas. A segunda, a estesis, se refere à maneira em que, abre aspas, uma obra de arte consegue renovar a percepção das coisas banais na vida costumeira. A terceira, a catarsis, finalmente alude às formas em que, abre aspas, no processo de desfrute da arte, o observador é libertado dos seus preconceitos ligados a interesses da vida prática pelo e para o prazer estético, tornando-o disponível à comunicação ou à adoção de normas de comportamento social. Fecha aspas. Ao recuperar a relação com a alteridade que se encontra nas dimensões emotivas da admiração, choque, comoção, compaixão, riso, etc., emoções que o esnobismo estético considera vulgares, quebra-se o círculo vicioso que coloca a obra de arte em relação exclusiva com a subjetividade individual. Em face da desagregação, quer dos papéis, quer dos conhecimentos e das consciências, a experiência estética contribui para manter aberto o horizonte de um mundo comum a todos. Tais saídas rumo à desdramatização do feio em direção a uma nova sacralização e mitologização da arte e para a semissecularização do belo, tais saídas são aproximadas pelo abandono aparente da indissolubilidade da ligação entre o belo e o feio como condição para qualquer juízo sobre a obra de arte. Em todo caso, ficou mais frouxa a mola conceitual que mantinha sob forte tensão estes conceitos, de tal maneira que eles parecem misturar-se e entrelaçar-se, não havendo mais entre eles conflitos de fronteiras. Se percorrermos de novo com um último olhar a história do feio, poderemos ver sinteticamente como a mesma veio se modificando. Primeiro foi negada a sua existência como entidade autônoma. Depois houve uma tentativa de instrumentalizá-la, tornando-a um mecanismo ao serviço do belo. Por fim, foi-lhe concedida uma dignidade ainda maior do que o seu antigo adversário. Tudo isso, porém, aconteceu sem sair de modo algum de um determinado paradigma, mesmo quando era combatido e derrubado, baseado nas condições contidas implicitamente na oposição inicial. Em outros termos, permaneceu-se sempre dentro de uma mesma lógica geral, no sentido de tornar sucessivamente integráveis entre elas, e até mesmo secretamente cúmplices, as engrenagens da contraposição, do destempero e da derrubada conclusiva do seu contrário. Na origem da situação atual de flutuação livre entre as ideias do belo e do feio, está talvez um desmoronamento que em grande parte precisa ainda ser relevado, tanto da sensibilidade como também dos esquemas de percepção e das formas de pensar atualmente mais difusas. Isto é, o feio aparece relacionado com a percepção de uma periculosidade menor, mas, ao mesmo tempo, de uma menor possibilidade de utilizá-lo com vistas na mobilização daquelas forças que foram utilizadas como fatores de fortalecimento e de regeneração das formas da beleza já enfraquecidas, tanto em virtude da perda do hábito de defrontar-se com grandes temas, como também devido à ausência de adversários. Será que o feio hoje esgotou o seu fermento? Ou será que o gume de suas armas ficou cego? Ficou rachado, talvez, aquele eixo imóvel de ameaça simbólica sobre a qual, mudando de aspecto a cada volta, concentravam-se constantemente as diversas versões do feio? Certamente que não. Não. Com certeza não desapareceram todas aquelas ameaças dirigidas contra a ordem simbólica atual. Só ocorreu o seguinte: após alcançar uma confiança maior na própria incolumidade, o feio diminuiu, em parte, o seu nível de alerta permanente. E uma das causas deve ser procurada no incremento do grau de complexidade, plasticidade e reatividade do seu sistema imunológico, que se tornou capaz de reorganizar-se após cada ataque, graças à habilidade paradoxal adquirida em capturar e distorcer para a própria vantagem, como em certas artes marciais, as energias de quem o agride. Neste sentido, coube talvez ao feio um tipo de sorte semelhante àquela das perversões sexuais estudadas por Foucault. Isto é, de não ser realmente combatido, na medida em que fora secretamente incitado a integrar-se e a unir-se com a normalidade da beleza, com o objetivo de gerar novas quimeras estéticas ou novos centauros em que as características dos pais, conforme o esquema de Mendel, resultam recombinadas
e pacificamente distribuídas. A permissividade com relação ao feio, camuflada de proibição, repropõe, no entanto, uma questão incontornável. Será que também o feio, à semelhança com o que ocorre nas transgressões da esfera sexual, não acaba mais uma vez subordinado a alguma outra realidade? A uma nova e mais astuta variante da política do belo, jamais desaparecida? Ou seja, será que não é submetido, embora menos duramente e com outra lógica, à dominação tolerante do belo, por um sistema simbólico que, constitutivamente e quase teologicamente, não pode renunciar às imagens da conciliação? O grande ciclo da exclusão e inclusão do feio não consegue eliminar de maneira definitiva todas as suas distinções a respeito do belo. Na realidade, desloca-as para outro lugar, atraindo-as progressivamente para o campo gravitacional de outros interesses e afinidades, sem, obviamente, conseguir apagá-las. Daí seria preciso perguntarmos de uma maneira mais analítica do que aqui foi possível aqui, quais seriam os novos rostos que hoje representam, pelo menos provisoriamente, as antigas fisionomias do belo e do feio, e qual seria o germe insubstituível da beleza. Neste sentido, podemos formular a seguinte hipótese. Por nos termos mitridatizado nas manifestações anteriores de desarmonia, desproporção e dissonância, as mesmas deixam, afinal, de nos incomodar. Uma outra coisa, no entanto, nos deixa mais inquietos, como a expressão do feio e carência de sentido, revelando, por sua vez, os riscos de empobrecimento e de padronização da experiência. É a desolação de uma realidade insignificante. O prazer regressivo em ver voltar o que em substância já conhecemos, e, por conseguinte, o fato de nos dar segurança à repetição martelante do sempre igual na aparência fantasmagórica do sempre diverso, o triunfo da banalidade e do palavreado, o aturdimento mental, a ressecação perceptiva e emocional, o virtuosismo como fim em si mesmo, a escassa eficácia de muitas tentativas de fazer nascer novas formas de expressão. Todavia, seria sinal de simplismo catastrófico acreditar no fim inevitável do sentido, ou, como muitas vezes ouvimos levianamente repetir, na enésima morte da arte. Seja qual for o nome com que se queira chamar o belo, a história pode testemunhar que o mesmo tem sempre de reserva, como sua última arma, a surpresa. De fato, continuam surgindo formas imprevistas de beleza, que brilham em novas constelações, embora nem sempre sejam percebidas de imediato. Justamente por isso, em que pesem todos os modelos e todos os instrumentos interpretativos, não em vão elaborados para nos aproximar do belo, justamente por isso, não podemos formular uma definição exaustiva da beleza, nem mesmo ao término deste percurso, assim como de qualquer outro. Faltaria o elemento essencial, a criatividade, ou seja, a inversão dos esquemas e dos estilos costumeiros, com o aparecer angustiante, acompanhado por um arrepio análogo ao que experimentamos na experiência do sagrado, de algo novo que, no entanto, temos a impressão de conhecê-lo desde sempre, como se fosse claramente o eco dos nossos sentimentos mais obscuros e dos nossos pensamentos mais indefinidos. Será esta uma derrota para a reflexão estética? Não, certamente não. É apenas a tomada da consciência de ter realizado, isso sim, uma longa e proveitosa caminhada, e termos, a essa altura, alcançado um limiar. O importante é termos consciência disso, a fim de estarmos preparados para transpor o nosso conhecimento toda vez que se apresentar a oportunidade de contemplarmos todas as obras de arte e cada uma delas.